Já estamos ao vivo novamente. Já pode retornar. Boa noite a todos. É com grande alegria que estamos mais uma vez com vocês aqui em uma live, e dessa feita para conversarmos sobre o próximo retorno às aulas na modalidade híbrida. Desejamos a todos que prestem bem atenção, que ouçam com cuidado todos os protocolos que vão ser explicados hoje aqui, que também estão nas cartilhas que estão sendo divulgadas através das nossas redes de contato. E para iniciarmos essa live, nós vamos convidar a enfermeira e professora Daniele Oliveira, que é a coordenadora do Comitê de protocolos sanitários do Colégio Interação. Após a fala da coordenadora Daniele, eu retomo a palavra e depois eu convidarei a enfermeira Letícia, que é a diretora da consultoria responsável pela implantação dos protocolos sanitários no Colégio Interação. Com você, Dani. Boa noite a todos. Obrigada, Proiara. Realmente é com muita alegria que a gente chega a esse dia tão esperado, o dia em que nós começaríamos o nosso processo de retorno para o nosso convívio escolar. Claro que ainda com algumas restrições, né, com a necessidade de se respeitar protocolos, de se seguir normas e orientações, tá? A gente, nesse momento, como a Proiara falou, instituímos um comitê de retorno seguro para a escola, né? Esse comitê, ele foi pensado, ele foi trabalhado, né? Ele foi constituído através de uma parceria com a assessoria Creche Segura, né? E o programa Escola Segura, da qual a enfermeira Letícia Espina, né, é a diretora, está à frente, já tem uma longa jornada aí, assumindo orientações e um trabalho muito bonito em escolas do Brasil todo, com relação tanto a protocolos sanitários nesse momento de retorno escolar, quanto a outras questões pertinentes à saúde escolar também. Então, nesse momento, com muita alegria e satisfação, que a gente traz e realiza essa live, para que vocês possam receber as orientações da Letícia com relação aos protocolos, com relação às normas necessárias para esse retorno, né? Essas normas e orientações vocês receberam no manual que foi enviado para vocês ontem à noite. Eu espero que vocês tenham lido esse manual, ele é muito importante e vai ser algo que vocês vão precisar ter todos os dias ali como uma Bíblia, né? Vamos dizer assim, nesse momento, decorar, aprender, internalizar, trabalhar com os filhos de vocês o entendimento da importância do que está nesse manual, que foi pensado e construído com muito carinho para que a gente possa oferecer a maior segurança possível, não só para os nossos professores, mas principalmente para os nossos alunos, para que vocês, pais, sintam segurança em enviar seus filhos para a escola, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a Proiara pela confiança, agradecer a Letícia por estar aqui, né? Eu sei que para você hoje, Letícia, foi uma luta muito grande estar aqui hoje, mas eu agradeço, tá? Pela sua parceria, pela sua dedicação com a nossa escola. Uma boa noite a todos, eu continuo aqui, o que precisar, estou à disposição. Vocês me avisam o momento de entrar, tá? Boa noite, Letícia. Seja bem-vinda. Hoje todos os olhares estão voltados para você, porque você que é a experiente
nessa área de protocolos sanitários, e nós confiamos o nosso colégio, confiamos os nossos alunos, os nossos professores, as nossas vidas em suas mãos, nessa orientação, para que tudo corra bem durante todo esse período que estivermos atuando, não é? De uma forma híbrida, e com os alunos na escola e com os alunos em casa também, mas de uma forma segura, não é? E de uma forma com o pensamento sempre de que vai passar e que são medidas temporárias e que acreditamos que tudo é uma questão de tempo. Já estivemos bem mais longe desse momento, não é? E agora, contando sempre com a colaboração de todos os pais responsáveis, não é? Amigos, transportes, etc., para que possam seguir as normas de uma forma bem certinha, para que ninguém adoeça e que, ao final da pandemia, saibamos dizer assim, olha, passamos ilesos de tudo isso. Então, com você, Letícia, para suas explicações. Muito obrigada. Olá, boa noite a todos. Eu não me apresento como enfermeira, eu me apresento como uma professora formada em enfermagem. Eu trabalhei durante 15 anos em UTI, nos grandes hospitais de São Paulo, somos aqui da capital, mas há 14 anos, na verdade, eu fui fazer as contas outro dia, Dona Yara, e já fazem 16 anos. O tempo passa tanto que você decora o 14 e esquece o 14. Há 16 anos eu sou da área da educação, então eu sou uma educadora como todos vocês aqui do colégio. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje com as famílias. Provavelmente é por conta de ser uma educadora que eu fui acabar saindo de dentro de uma UTI e indo para dentro das escolas, né? Universos completamente diferentes. Mas há 9 anos uma mãe me chamou para fazer uma atividade numa escola e eu fui conhecer esse cenário e me identifiquei muito e achei que a gente precisava levar informações de saúde para dentro das escolas. Então, há 9 anos a gente já faz esse projeto, né? Iniciou só na capital São Paulo e hoje a gente atende todos os estados, da rede pública à rede privada, né? E o que mudou no nosso trabalho agora com a pandemia? Então, quando chegou em 2020, no começo do ano, assim que o Brasil começou aquele movimento de fechamento escolar, eu e a minha equipe, a gente foi acionado para trabalhar na linha de frente da Covid, porque somos todos intensivistas. Mas a gente decidiu contribuir com a pandemia de uma outra forma. No momento que o Brasil fechou, a gente resolveu estudar o que os outros países estavam fazendo para reabrir. Então, a gente começou um processo de tradução de diversos materiais, de chinês, em japonês, em inglês, em vários idiomas, e a gente reuniu, naquele momento, pelo menos 300 referências para poder pautar o nosso trabalho inicial. E, provavelmente, a gente foi uma das primeiras empresas a falar sobre reabertura escolar no Brasil. Quando chegou no meio do ano de 2020, é que a gente começou a ter as publicações nacionais. E aí a gente foi adequando aquela documentação que a gente tinha preparado no primeiro momento, que chegaram a 78 documentos, e hoje eu dou um trabalho danado aí para o colégio, Dani, e todo o comitê sabe, nós já estamos em 160 documentos. Então, é muito trabalho, é muita leitura, muito estudo, e o que é interessante nesse processo? As coisas mudam muito rápido na área da saúde, e para as famílias que são da área da saúde aqui, certamente sabem disso. Então, a gente não pode só estabelecer um protocolo, uma orientação, a gente tem que acompanhar as mudanças e atualizar o tempo todo isso, e ter uma comunicação muito eficiente com a escola, para rapidamente chegar até a escola o que mudou, para que ela possa analisar essa mudança e entender se isso vai impactar o processo de trabalho, se isso vai impactar o trabalho das famílias e dos alunos, dos estudantes, para poder, então, chegar a informação até vocês. Então, percebam como é muito trabalho envolvido e muita gente por trás de todo esse processo, tá? Vocês receberam um manual de retorno, que ele é um resumo de tudo que a gente pôde apresentar para vocês em termos de protocolo, mas vai muito além disso, né? Então, além desse processo de preparar documentação, documentos norteadores, ferramentas de monitoramento, que eu já vou explicar para vocês, além da gente organizar a estrutura física, os processos pedagógicos, as relações interpessoais, né, os protocolos de cuidados, que são as 4 vertentes que a gente trabalha, a gente ainda tem um processo formativo da equipe, processo formativo dos gestores, do comitê de retorno, e essa reunião, que é um primeiro encontro entre nós. Então, já deixo claro aqui, né, Dona Yara e Dani, que nós não vamos conseguir certamente hoje, em 1 hora, responder todos os questionamentos,
mas a gente vai se esforçar para responder o máximo de dúvidas possíveis, mas tranquilizar vocês de que as dúvidas vão continuar ocorrendo e a gente vai continuar atendendo vocês até que todo mundo se aproprie de tudo isso. Então, a escola recomeçando, a família recomeçando, os alunos recomeçando, está todo mundo aprendendo esse novo normal. E aí vocês vão levar um tempinho até se ajustar, até todo mundo entender como vai funcionar. Então, fiquem tranquilos que vocês vão perceber que, aos poucos, o processo vai ficando mais simples, tá? Então, só para explicar para vocês como é que a gente chegou aqui, como é que eu saí de dentro de uma UTI e vim parar dentro das escolas, né? Então, a gente tem muita satisfação de fazer esse trabalho. E nesse processo de reabertura escolar, a gente não está só fazendo o atendimento das escolas privadas, como a gente também está apoiando muitas redes públicas, municipais e estaduais. Então, dá bastante trabalho. Eu até brinco que eu já estou com pouco cabelo aqui, de tanto estudo que tem que fazer para manter tudo em ordem, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer para vocês. Então, é muito trabalho por trás, embasado na ciência envolvido aqui. E muito estudo, tá? Segundo posicionamento que eu queria trazer para vocês. Essa aqui não é uma reunião de convencimento. A gente não está aqui para dizer para as pessoas que enviem seus filhos para a escola. A gente está aqui para dizer para vocês que, para aqueles que considerem enviar os seus filhos para o momento presencial, estamos prontos. Nos organizamos, estabelecemos protocolos, nos adaptamos a esse novo cenário e vamos acolher a todos que pretendem retomar com muito cuidado. Tá? Então, esse é o propósito dessa reunião, mostrar para vocês, de uma maneira geral, quais são os protocolos principais, qual é a responsabilidade também da família, qual é o nosso papel aqui enquanto escola, controlando da porta da escola para dentro, mas a decisão de enviar os filhos para a escola, ela é individual de cada família. Né? Então, conversar com os seus próximos, com o médico de confiança da família, para tomar essa decisão. Tá? Então, nós respeitamos a todos. O que a gente veio aqui hoje é dizer, estamos prontos para acolher o momento presencial, porque esse momento chegou, tá? Outra coisa que eu queria dizer para vocês, as coisas mudam muito, então é muito provável que vocês recebam novos comunicados de tempos em tempos, com algum ajuste de protocolo, com alguma determinação publicada pela Secretaria de Educação, e a gente vai precisar pontuar isso para vocês. Então, esse movimento de alterações de protocolos, ele vai acontecer. E é importante porque a gente tem que acompanhar a evolução da ciência, tá? Mais uma coisa que eu queria falar com vocês antes de entrar propriamente nos protocolos. É muito importante que a gente trabalhe aqui com transparência. E a transparência, ela tem que ser da escola para vocês e de vocês para a escola. E a primeira colocação em relação à transparência que nós temos para fazer é dizer a vocês que não existe risco zero. Em nenhum lugar do mundo. O que existe é protocolo sanitário que tem capacidade de minimizar a possibilidade de risco, tá? Então, quando a gente institui protocolo, quando nós temos uma equipe engajada em cumprir os protocolos, quando nós temos pessoas posicionadas estrategicamente na escola para monitorar esses protocolos e famílias parceiras, a gente consegue manter o funcionamento escolar. E essa é a nossa experiência nacional, que é muito positiva. Existem desafios ao longo do caminho, o Brasil já enfrentou muitas coisas, como o Dona Yara acabou de colocar, nós já estamos num momento melhor do que já estivemos antes, mas ainda não vencemos a pandemia. Então, a gente ainda vai precisar ter um pouquinho mais de resistência, eu nem falo mais em paciência, porque a paciência a gente já não tem mesmo, a gente já não aguenta mais essa situação, mas eu tenho dito em resistir mais um pouco, porque a gente ainda tem um caminho pela frente. Mas num cenário um pouco melhor do que já vivemos antes. E dito isso para vocês, é entender que quando todo mundo trabalha num pensamento coletivo, quando a gente consegue respeitar o protocolo, começando com ele dentro da nossa casa, a gente mantém o funcionamento escolar de forma segura. Então, as primeiras escolas que reabriram conosco aconteceram em setembro do ano passado. Né? Então, lógico, com uma população de alunos bem pequena no primeiro momento, e foi aumentando gradativamente, até que nós chegamos nesse ano de 2021, com a maior parte do Brasil já reabrindo. E aí as decisões, elas foram muito localizadas, porque o Brasil é muito grande. Então, não se reabre de uma vez, mas a gente foi reabrindo aos poucos, né, com decisões municipais, muitas vezes. Então, de acordo com o cenário municipal, as autoridades liberavam o retorno dos alunos. Pensando nisso, a gente vai ter que monitorar todo esse processo localmente, para manter a escola funcionando. E é por isso que a gente tem que trabalhar com essa parceria, tá? Então, ninguém abre escola de qualquer jeito, sem responsabilidade a qualquer custo.
a gente reabre com uma autorização das autoridades, a gente reabre com protocolo bem estabelecido, com equipe muito bem treinada e com família bem esclarecida. E com monitoramento. Então, não é abrir de qualquer jeito a qualquer custo. Então, eu queria deixar claro isso para vocês, porque quando um gestor escolar toma a decisão de reabrir, ele está assumindo uma responsabilidade muito grande. E nós, enquanto assessoria, assumimos junto também, porque a gente faz parte desse processo, tá? E para piorar a situação do colégio, eles vão ficar casados aí comigo 24 meses, vão ter que me aguentar 2 anos, mandando informação, cobrando indicador, porque esse é o valor da nossa instituição. Então, toda escola que entra no nosso portfólio, a Flávia até deu uma coçadinha aqui, ó. Luziane falou, meu Deus, não aguento não. A gente tem esse valor na empresa, porque a gente sabe que as coisas mudam muito. Então, todo mundo que entra no nosso portfólio fica 2 anos sendo monitorado. Então, isso também é mais um compromisso que a gente assume com vocês, familiares, e com a escola, de que a gente está aqui. Nós somos também uma rede de apoio escolar. É tão importante a família ter uma rede de apoio para criar os seus filhos, e é tão importante uma escola ter uma rede de apoio para poder tomar decisões seguras, tá? Então, nós somos mais uma dessas opções de rede de apoio escolar, tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que a gente está fazendo aqui. Deixa eu só ver se a Dani colocou aqui para mim o link, para eu poder acompanhar as dúvidas. Você me fala aqui, Dani, como que eu acompanho as dúvidas, ou vocês vão me repassar aqui no chat? Eu vou fazer... Pois não, pois não. Nós vamos te passar pelo chat, entendeu? Ah, vocês vão fazer esse trabalho pelo chat? Isso, tá bom. Eu tinha entendido que ia entrar um link aqui para mim. A gente fechou os comentários, aí daqui a pouquinho a gente vai estar abrindo e vou te passando todas essas dúvidas. Tá legal? Perfeito. Não, só para eu saber para onde que eu olho. Então, combinado. Pode ficar tranquilo. A Messia já está levando conta aí do chat. Pronto, tá certo. Essa aqui, eu acho que eu já estou na... Já fiz 170 reuniões de pais do ano passado para cá. Então, vocês viram que eu já entendo. Já sei até que tem que clicar no link, acompanhar o chat. Já tô bem inteirada das reuniões. Então, vamos lá. Dito isso para vocês, antes de iniciar propriamente o protocolo, eu queria dizer para vocês que a nossa experiência em termos de reabertura escolar, ela foi muito positiva. Nós não tivemos em todo o Brasil nenhuma necessidade de fechamento por surto de Covid. O que aconteceu é que quando o Brasil vivenciou uma piora da pandemia, que foi agora, mês de março, diversas capitais, diversas cidades fecharam os seus estabelecimentos, incluindo a escola, tá? Então, isso pode acontecer, esperamos que a gente não vivencie mais nenhum cenário negativo como foi no começo desse ano, mas houve, sim, fechamento de escolas e de todos os estabelecimentos de alguns locais, porque a situação da pandemia realmente perdeu o controle. Estabelecendo isso, mais ou menos uns 45 dias, isso durou na maioria das cidades. Começou um processo de reabertura lento e hoje, no segundo semestre, um processo de reabertura um pouco maior, mais flexível. Então, esse é um movimento que a gente tem que continuar monitorando. Qualquer piora da transmissão comunitária vai refletir em qualquer estabelecimento que abriu. Não só as escolas, qualquer empresa, né? Qualquer instituição que reabriu presencialmente para receber colaboradores, alunos, seja quem for, se vivenciar um cenário de piora da transmissão comunitária onde ela está instalada, isso vai refletir no seu funcionamento. Então, toda hora a gente começa a ter caso reportado de confirmação ou suspeita de Covid. E aí, com certeza, cabe às autoridades monitoramento para a gente saber se é momento de voltar a fechar ou não. Mas, se Deus quiser, né, Doniara, a gente não vai passar por isso de novo. Vamos acreditar e vamos resistir mais um pouquinho. A gente está com uma vacinação ampliando muito e a gente vai vencer, tá? Mas só para vocês entenderem que esse movimento de fechar ocorreu pela nossa experiência nacional por conta de piora da transmissão comunitária e que agora a gente está caminhando para um cenário um pouco mais positivo, mas não vencemos, tá? Então, dito isso, a escola tem uma capacidade incrível de dar leveza aos protocolos. E quando a gente fala a palavra protocolo, ela é tão pesada que a gente já começa a entender, será que meu filho vai se adaptar a isso? Será que vai ser confortável mandar meu filho presencialmente para a escola com tantos protocolos? E aí o que eu posso compartilhar para vocês é que esse momento de retorno, ele é um momento tão feliz que ele vai ser inesquecível para a vida de todos vocês. Porque o que eu recebo de depoimento, de foto, de vídeo, além das redes sociais das escolas que eu acompanho, é de muita emoção. De gente emocionada chorando, é pai chorando, é filho chorando, é professor chorando, porque é um momento que a gente precisa e espera muito por ele, né? E mesmo para aqueles que não podem retomar, vão poder presenciar que a vida está começando a retomar. Então, eu acho que é muito disso. A gente entender que a gente ainda tem um caminho pela frente e que a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus por mais um tempo.
E para aprender a conviver com esse vírus, a gente precisa se apropriar dos protocolos para ir aos pouquinhos retomando a nossa vida. Então, a reabertura de uma escola é um momento muito feliz, mas com muitos desafios que vão ser monitorados. Então, a nossa experiência mostra que é um momento muito positivo e que os alunos nos surpreendem a capacidade que eles têm de se adaptar. Então, a escola consegue dar leveza, trazendo projetos para os alunos desenvolverem sobre o tema, envolvendo os alunos para que eles se sintam pertencentes a esse espaço que está tão diferente agora. A gente também consegue trazer para vocês, vou dar um exemplo, nós temos uma escola na região Nordeste, em que na hora de trocar máscara, eles tocam forró, porque é uma questão cultural e eles fazem isso porque eles querem dar esse cuidado de trazer a sua origem, as suas raízes, para um momento em que é necessário para o nosso cuidado, mas de uma maneira leve. Aqui em São Paulo, a gente tem um porteiro que tem uns 20 anos de escola, um senhor, ele já tomou as 2 doses da vacina e já foi autorizado a retomar. Na hora de trocar máscara, ele sai pela escola tocando um sininho. E ele faz a alegria dos alunos, do infantil ao ensino médio. Então, eu acho que é isso, é essa capacidade do lúdico, né, de trazer leveza que a escola tem, que nenhum outro lugar tem. Porque na escola a gente consegue fazer isso com muita criatividade. Então, vocês vão perceber que, aos poucos, vai ficando mais leve. A gente vai se apropriando, vai entendendo o funcionamento e vai ficando tudo mais leve. Para os alunos, para a família e para a equipe escolar. Tá bom? Então, precisava dar essa mensagem inicial para dizer para vocês que a nossa experiência ela é muito positiva. Mas não é de qualquer jeito e não é a qualquer custo, tá? Que fique muito claro isso aqui. Bom, dito isso para vocês, vamos começar a falar dos protocolos, de uma maneira bastante sucinta, para que eu possa ter tempo ainda de acolher as dúvidas de vocês. Protocolo sanitário, ele começa dentro da nossa casa. Então, qual que é o primeiro protocolo que a gente precisa se atentar quando a gente considera enviar o nosso filho para o presencial e que é o mais difícil de cumprir? O meu filho só vai para a escola se ele estiver bem de saúde. Se ele tiver qualquer sintomas, especialmente aqueles que são os mais comuns relacionados a esse cenário de pandemia, ele não pode frequentar a escola, porque no momento de pandemia, qualquer pessoa com esses sintomas, ela é declarada como um caso suspeito, até que se prove o contrário. Então, nós sabemos, obviamente, que nós temos aqui familiares da área da saúde que já conhecem esse protocolo de trás para frente, mas nós temos pessoas que não são da área da saúde, então a gente precisa explicar para vocês. Então, apresentou febre, dor de garganta, tosse, mal-estar geral, perda de olfato, perda de paladar, uma diarreia sem muita explicação nos últimos dias, quadro semelhante a resfriado, com coriza associada, não pode frequentar a escola nesse momento, não tem jeito. A gente vai precisar ponderar isso, porque neste momento, todo quadro como este é considerado um suspeito de Covid até que a gente descarte. O que precisa ficar claro para as famílias aqui? Não existe só coronavírus no mundo. E essa é uma época do ano que circulam vários outros vírus. Sincicial, rinovírus, H1N1, os vírus, as cepas da influenza, e que a pessoa pode ter esses sintomas que eu acabei de falar e estar relacionado a outra infecção, que em 24, 48, 72 horas ela está bem e já está até liberada pelo médico. Mas até que a gente descarte a possibilidade de Covid, a orientação da escola vai ser dizer para vocês para procurar o serviço de saúde. Então, o filho amanheceu com esses sintomas, ele não frequenta a escola, e a gente precisa que vocês nos comuniquem. Porque quando vocês nos reportam que há uma suspeita, ou que vai haver uma investigação, isso ativa todo um protocolo interno na escola de contingência. Um documento de 16 páginas com 8 anexos. Então, a gente precisa articular toda uma equipe para entender esse cenário de suspeita e saber quais são as providências que nós temos que tomar dentro da escola. Porque só assim é possível reabrir com segurança. Mas a gente precisa dessa comunicação efetiva de vocês. Então, não frequenta a escola na vigência de sintomas. Bom, o aluno está bem de saúde, mas tem uma pessoa que mora com vocês na mesma casa, o familiar, que acordou com esses sintomas. Então, até que se descarte a Covid deste familiar, ele também não pode ir para a escola. É muito comum acontecer de mandar o aluno para a escola e daqui a pouco um familiar que já retomou presencialmente também o seu trabalho, circulou, positivou para a Covid. E aí aquele aluno depois é afastado porque precisa ser quarentenado com a sua família que mora na mesma casa e isso impacta todo o funcionamento da sua turma. Então, para prevenir esse impacto de funcionamento de turmas, a gente precisa muito desse compromisso de vocês.
E a gente sabe que é desafiador. Por isso que procurar prontamente pelo serviço de saúde, que hoje está mais fácil, nós temos a aprovação da telemedicina, as unidades estão com uma triagem de 2021 de 2020 para 2021 muito mais rápida em relação à Covid, e imediatamente já vão reportar se trata de outro vírus, se vai fazer uma testagem ou não, e já vai dar para vocês um direcionamento, e vocês nos retomam rapidamente. Outra coisa também que está muito positiva neste ano de 2021 é a nossa capacidade de testagem. Então, os laboratórios se organizaram melhor e hoje a gente tem resultados mais rápidos. Agora, quem vai dizer para vocês quando fazer o teste, que tipo de teste fazer, quais vão ser os procedimentos, é o serviço de saúde. E isso não é o papel da escola. A escola vai orientar a vocês procurarem pelo serviço de saúde, para que a gente possa esclarecer a situação. Descartou coronavírus, é outro quadro, o médico vai liberar lá para retornar em 24, 48 horas para a escola. E tá tudo certo. Retorna para a escola quando não tiver com sintomas, tá? Agora, é uma suspeita, nós vamos ter que aguardar a conduta médica, vai ser testagem, vamos ter que esperar o resultado. Mas nos informem. Outra possibilidade que também condiz com a casa de vocês. Agora a gente já começou a circular mais, a visitar nossos familiares, porque ninguém mais aguenta essa situação, né, de confinamento. E aí acontece de, no final de semana, às vezes visitar um familiar, um parente, 2 dias depois ficar sabendo que ele é um suspeito ou um confirmado de Covid. Pode acontecer. Se isso acontecer, a gente precisa que vocês nos comuniquem muito prontamente. Porque, de novo, isso vai desencadear todo o nosso comitê de monitoramento. Várias pessoas vão entender o que aconteceu com vocês para poder tomar algumas medidas. Então, eu falei aqui para todos os gestores, né, em nossas várias reuniões aqui, que este é o protocolo mais desafiador, porque envolve muita gente. Envolve a comunicação de vocês com a escola, a comunicação desse comitê de monitoramento, mas tudo isso é para poder reabrir com segurança, tá? Então, desculpem, teve qualquer situação de suspeita, de ter visitado um familiar ou receber uma visita em casa, depois ficou sabendo que ele é um caso suspeito ou confirmado, nos comunique para receber orientações. E nós vamos articular todo um protocolo para justamente manter o funcionamento da escola seguro. E esse protocolo, ele não é, as decisões que nós pautamos nele, elas não são tomadas exclusivamente da assessoria do programa Escola Segura, da Doniara, da Luziane, da Flávia, da Dani, não. Nós vamos sempre reportar a autoridade de saúde. Sempre. A escola tem obrigação de reportar a autoridade de saúde qualquer caso suspeito, qualquer caso confirmado. Há todo um mecanismo para fazer isso, tá? Desculpe, deixa eu tomar um golinho de água. A gente que trabalha falando e fala o dia todo, chega esse horário, a gente já está com a voz pigarreando, me perdoe. Então, como eu estava dizendo para vocês, nós trabalhamos sempre com aval da autoridade de saúde. Então, na vigência de uma suspeita ou de uma confirmação de Covid, a gente vai reportar a autoridade de saúde local do município e eles vão nos orientar quais são as decisões. O que pode acontecer? A autoridade de saúde está sobrecarregada naquele momento, não conseguia atender, por exemplo, a ligação da Flávia. Ou então a Dani ligou lá e eles vão demorar 2 dias para dar retorno, e aí a gente não pode aguardar. Então, ou então aconteceu no fim de semana, né, Luziane? Familiar reportou para vocês num sábado à noite. Então, a autoridade de saúde não vai atender esse horário, provavelmente não está funcionando nos finais de semana, né? Exceto em algumas regiões. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem um documento atualizado, que já está na sua 11ª versão, baseado na ciência, que nos reporta como a gente vai conduzir essa situação. E aí, imediatamente na segunda, por exemplo, ou assim que a autoridade retornar, a gente vai corroborar as nossas decisões com a da autoridade. Se mantém a conduta, mantida a conduta. Mudança de conduta, informaremos vocês e mudaremos a conduta. Então, desculpem começar logo a reunião com esse assunto que é o mais delicado, mas é importante vocês saberem o tamanho da nossa responsabilidade e como a gente precisa dessa parceria de vocês. Tá? Então, por isso que a comunicação tem que funcionar, de vocês para nós e de nós para vocês. Doniara, eu vou fechar um minutinho meu microfone, deixa eu tossir só para melhorar a minha voz, peraí. Pronto, me perdoem, agora tá tudo bem.
Então, dito isso para vocês, então eu já começo pelo assunto mais difícil e mais pesado, e agora daqui para frente vai ficando mais leve, tá? Vocês vão ter que processar tudo isso que nós falamos, vocês receberam por escrito boa parte dessas informações, mas como eu expliquei, é um protocolo muito amplo. O que eu quero dizer para todos os familiares aqui presentes é que todas as decisões que nós tivermos que tomar em relação a um caso suspeito ou confirmado de Covid, elas serão pautadas na ciência e nas decisões das autoridades de saúde. A gente trabalha aqui com ciência, tá bom? Então, se nós tivermos um caso confirmado em uma turma, existe uma grande chance de ter que suspender essa turma por 14 dias. E isso a gente já precisa começar a trabalhar com os nossos filhos, tá? Porque eles retomam presencialmente, mas é importante que eles saibam que se isso acontecer, e essa é uma possibilidade que pode ocorrer ainda, porque ainda estamos vivendo a pandemia, eles podem precisar voltar para o remoto por 2 semanas. Isso gera um sentimento de frustração muito grande. Então, quanto antes a gente puder trabalhar isso com os nossos filhos, melhor a gente vai preparando eles para entender esse cenário. E isso, suspender uma turma não é nenhum sinal de fracasso. Suspender uma turma preventivamente por 14 dias não quer dizer que aqueles alunos vão desenvolver Covid, mas que naquele agrupamento de alunos teve um caso confirmado e que preventivamente a gente suspende para monitorar. Isso é uma barreira sanitária importantíssima, tá? Por isso que a gente precisa tomar essa medida. Então, isso é uma barreira sanitária. Outra coisa importante dizer para vocês, além da gente trabalhar com essa questão da suspensão de 14 dias, vão ter situações que não vão demandar suspensão, tá? Então, por isso que a gente sempre vai trabalhar articulado com a autoridade de saúde, sem contar as divergências de prazos. Nós vamos ter médicos suspendendo por 10, nós vamos ter serviços de saúde falando que são 12, outros que são 14 dias. Não adianta, a gente tem que seguir uma diretriz que é voltada para o serviço escolar. E para o serviço escolar, no dia de hoje, se nós tivermos uma confirmação nesse agrupamento de alunos, a suspensão ela acontece por 14 dias, tá? O caso confirmado de Covid pode ser que seja afastado por 10, que é a nova diretriz. Mas os contatos do caso positivo por 14 dias. Isso pode acontecer e é importante todo mundo se preparar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, isso se aplica também à equipe escolar. Qualquer colaborador que amanhecer com sintomas ou que reside com alguém sintomático, ele também vai ser orientado a procurar a saúde e não comparecer à escola. Porque todo mundo precisa fazer esse movimento. Senão a gente não consegue manter esse espaço seguro. Tá? Então, dito isso para vocês, que é o protocolo mais desafiador e que vocês ainda vão processar, vocês ainda vão ter dúvidas, nós temos aqueles casos especiais, que são os casos de rinite alérgica, de aluno que tem coriza nessa época do ano. Então, para quem já tem um filho com quadro alérgico, principalmente com manifestação respiratória, coça nariz, lacrimeja olho, tem um pouco de coriza, já procura o médico que costuma acompanhar vocês antes do retorno. Né, o alergista, o pneumologista, o pediatra, porque ele entendendo esse quadro alérgico, ele já vai te dar orientações para estabilizá-lo, né? Hoje a gente tem muitos recursos e tratamentos para esse tipo de condição. Então, não é porque está com coriza que está com coronavírus, mas vai ser muito complicado a gente conseguir diferenciar isso numa triagem escolar. Então, importante que vocês tenham esse acompanhamento atualizado, uma declaração médica de que é um quadro alérgico, de que está fazendo tratamento. Existem medidas que são não farmacológicas, medidas ambientais que melhoram muito esse desconforto, né? Para um aluno frequentar a escola com muita coriza, lacrimejamento dos olhos, coceira no nariz e ter que usar máscara, pode ser muito desconfortável. Então, se ele está com quadro alérgico, às vezes é melhor ele ficar 24, 48 horas em casa tratando isso, spray nasal, lavagem nasal e outras medidas, para estabilizar e ele poder frequentar a aula com mais conforto, vai ter que usar máscara. Então, isso é importante da gente já prever. Cada caso vai ser avaliado individualmente, tá? Então, tenham em mão sempre essas questões relacionadas às particularidades do seu filho, porque a gente vai ter que avaliar sempre cada caso. Então, não é toda vez que tem uma coriza, um sintoma, que nós estamos falando que é Covid. Mas, num cenário de pandemia, o cuidado sobre esses sintomas, eles se redobram. E a gente vai ter que levar muito a sério esse protocolo, tá? Dito isso para vocês, vamos partir do princípio que está todo mundo bem de saúde, o aluno está bem de saúde, família bem de saúde, agora pronto, vamos arrumar as coisas para partir para a escola. Levar só o que é essencial, a higienização das mãos, álcool em gel já estimulada desde casa até durante o transporte, vai ser continuada dentro da escola. Máscaras que se ajustem muito bem ao rosto, não adianta aquela máscara super moderna que aperta e ele não consegue usar.
A máscara hospitalar, que ele sente desconforto e fica toda hora tirando, tem que ser uma máscara que seja bem ajustada ao rosto, que não incomode, não machuque e que ele se sinta confortável para usar. Além disso, mandar máscaras suplentes, porque pode sujar, molhar, ter o momento da troca, mesmo aquelas que podem ser usadas por mais horas, como, por exemplo, a máscara hospitalar, sempre uma reserva, porque um incidente pode acontecer, tá? Saquinho de máscara suja, saquinho de máscara limpa, porque isso dentro da escola vai ser muito trabalhado. Ninguém vai tirar a máscara e colocar em cima de mesa, de superfície, para não contaminar a superfície. Todo mundo vai ser orientado a tirar a máscara pelo elástico, guardar no saquinho, né? Se for se hidratar, tomar sua água ou comer alguma coisa, depois higieniza a mão, coloca a máscara e higieniza a mão de novo. Isso vai ser muito trabalhado na escola, mas precisa começar dentro de casa, tá? Então, leva para casa só o que é essencial, máscaras suplentes, máscara muito bem ajustada ao rosto. A decisão do tipo de máscara, ela é da família, tá? Importante dizer isso para vocês, o tipo de máscara, porque cada pessoa tem um formato de rosto e cada pessoa se adaptou a um tipo de máscara, tá? Nem todos conseguem usar todos os tipos, somos diferentes. Mas não adianta ser uma máscara que fica caindo. Pronto. Agora estamos aptos para ir para a escola. Chegou na porta da escola, tem outro protocolo que é importante da gente considerar. Esse protocolo é o protocolo de triagem. Então, a gente vai ter que fazer a aferição de temperatura, né? Nós temos termômetros corporais, nós temos termômetros de testa. Cada termômetro funciona de um jeito, então a gente tem que usar na onde o fabricante recomenda, né? E isso é importante de dizer para vocês, porque se o termômetro foi projetado para artéria temporal, eu tenho que usar na artéria temporal. Se o termômetro foi projetado para outras partes do corpo, eu posso usar na região de punho, que é super comum hoje em dia. Mas eu tenho que respeitar o que o fabricante recomenda, porque senão eu começo a ter erro de leitura. Isso começa a gerar aglomeração na porta da escola. Então, a gente precisa seguir o que o fabricante recomenda, e são equipamentos aprovados pela Anvisa e que são seguros. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Doniara, Dani, tem um monte de fake news por aí. É gente que acha que vai dar lesão na cabeça e mais um monte de bobagem. Isso já caiu por terra, a gente já tem muitos cientistas falando sobre isso, publicações sobre isso. Então, só para vocês ficarem tranquilos, a gente trabalha aqui com ciência, tá? E a gente não vai colocar ninguém em risco. Mas a gente precisa, se a gente vai trabalhar com ciência, a gente precisa respeitar o que o protocolo apresenta e o que o fabricante do termômetro recomenda. Então, chegou na porta da escola, sejam também um exemplo para quem vai levar o filho para a escola, orientem aqueles que são independentes e que vão sozinhos a respeitar o distanciamento, as marcações, as orientações da equipe escolar, para a gente já não começar a ter aglomeração na porta da escola. Passou pela triagem, aferiu temperatura e higienização das mãos, os alunos vão ser conduzidos para o seu agrupamento. Então, se a temperatura der alterada ali na entrada, a gente não vai imediatamente barrar, não funciona assim. Às vezes a gente tem um aluno que tem cabelo na testa, o aluno que veio caminhando num dia de calor, está todo transpirado, pode ser que a temperatura dê um pouquinho mais elevada, a gente pede para ele aguardar ali no cantinho, numa sombra, né, enxugar ali a testa com papel toalha, daqui a pouquinho ele vem aqui, a gente confere de novo a temperatura. Então, a gente sempre vai trabalhar com bom senso. Conferiu a temperatura, persistiu a alteração, aí sim a gente vai ter que chamar a família ou avisar a família se estiver ali que ele não vai poder adentrar, para que vocês procurem o serviço de saúde, tá? Então, esse protocolo, embora seja muito questionado por vários especialistas, porque nem todo mundo vai ter febre na vigência de uma doença, né, de uma infecção como a coronavírus, nós vamos ter que seguir porque é uma determinação das autoridades de saúde e das autoridades escolares, tá? Bom, passamos por essa triagem na porta da escola, agora a gente segue um monte de barreira sanitária. E aí, meninas, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, fiquem à vontade, tá? Eu disparo essa fala inicial para os pais, coitados, e daqui a pouco eu paro, respiro e deixo eles fazendo as perguntas aqui, tá? É possível que nessa minha fala eu já até responda algumas dúvidas às famílias. Vocês podem me interromper se precisar, tá bom? Então, aí, dito isso para vocês, chegou na porta da escola, passou pela triagem, agora a gente começa várias outras barreiras sanitárias. Então, a escola é cheia de barreiras sanitárias. Então, higienizou as mãos, adentrou, ele tem todo um fluxo de circulação pelo espaço escolar. Então, a escola agora foi sinalizado com direção de ida, com direção de volta, com placa sinalizando qual é a capacidade de cada espaço coletivo. Então, se a gente vai falando, por exemplo, de uma sala de professores, vou dar um exemplo para vocês da sala dos professores. Existe lá um número de pessoas que podem adentrar para respeitar o distanciamento. Então, se podem 4 pessoas, a quinta chegou, ela vai esperar alguém sair.
E isso acontece em todos os espaços da escola. Então, tudo sinalizado e com pessoas posicionadas estrategicamente para poder orientar os alunos, né? Do limite, pode entrar, não pode, espera um pouquinho, olha, é para cá que você vai, aqui é o fluxo, justamente para a gente evitar aglomeração. Então, eles vão transitar pela escola agora, mas de uma maneira mais direcionada. E, infelizmente, nesse momento, a gente vai ter que conter um pouco. Não dá para a gente soltar todo mundo e ser aquele universo escolar que a gente está acostumado a ver de tanta movimentação. Agora, a gente vai ter que controlar um pouco o fluxo. Os alunos vão ser direcionados para o seu agrupamento. Quando eu falo agrupamento, o termo em inglês é cluster, ou cohortes, né? Como os americanos chamam, que é dividir os alunos em grupos que não se misturam. E isso também é uma barreira sanitária muito importante, tá? Essa barreira sanitária faz com que eu consiga ter um monitoramento e garantir rastreabilidade. Então, se eu tiver um caso positivo naquele grupamento, eu não impacto o funcionamento da escola inteira. Eu impacto o funcionamento daquele agrupamento. Por quê? Porque ele não se mistura com o outro. Porque eles até vão ter momentos de trânsito pela escola, mas é um trânsito controlado. Então, eles vão para um determinado espaço, vão utilizar um espaço que foi previamente limpo, vão higienizar as mãos antes e depois, voltam para a sua sala, por exemplo, e esse espaço é higienizado para que outro agrupamento venha. Por exemplo, laboratórios, né, um espaço de refeição, qualquer espaço coletivo de uma escola vai ter que funcionar dessa forma hoje. E isso é um desafio organizacional gigantesco e pedagógico também. Mas é possível. Nossa experiência desde o ano passado para cá mostra que é possível, mas não quer dizer que seja fácil. Então, por isso que a escola se prepara com antecedência, por isso que a escola tem que saber quem considera voltar agora, para poder montar os agrupamentos, né, Doniara? Quem volta agora, quem mudar de ideia, talvez tenha que esperar uns dias para poder trazer o filho, porque a gente vai ter que organizar esse agrupamento. Então, por isso que a gente precisa de muita paciência de vocês, porque fazer tudo isso funcionar demanda muita organização e planejamento, tá? Então, vocês vão ter tempo para determinar se voltam, e ao determinar a volta presencial, a gente organiza e divide dessa forma. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque não adianta a gente aqui dentro da escola fazer um esforço gigantesco para que esse grupamento circule, possa, né, respirar um pouco fora da sala de aula, voltar, mesmo que um tempinho mais curto, se fora da escola os grupamentos estão se misturando. Estão sendo promovidos eventos, estão sendo promovidas atividades que os alunos se misturam, e aí a gente não consegue controlar essa situação. Da porta da escola para fora, a gente precisa da parceria de vocês. Da porta da escola para dentro, a gente tem controle. Os grupamentos, e a higienização das mãos, a higienização dos espaços, isso são barreiras sanitárias que vão e precisam funcionar, ou a escola não consegue reabrir. Outra barreira sanitária, higienização escolar. Higienização escolar hoje, que já estava muito bem estabelecida na escola, agora ela foi intensificada. Então, a frequência de higienização dos espaços é muito maior, os saneantes que a gente utiliza são de espectro hospitalar, eles têm um espectro maior, eles matam mais germes, então, são saneantes mais tecnológicos, que a gente chama, com protocolo e com equipe sendo treinada e monitorada o tempo todo. Então, agora a gente foca muito, lógico que a gente sabe, nesse ano de 2021, que a principal via de transmissão de Covid é a via respiratória, mas não quer dizer que a gente não vai higienizar mais os espaços. O que a gente não precisa mais sair esterilizando tudo, que nem em 2020. Que a gente estava esfregando até sola de sapato, quase andando de ponta cabeça. Agora, a gente já entendeu que precisa continuar higienizando, mas com cautela. Então, isso vai persistir dentro da escola. Puxador, maçaneta, corrimão, todos os locais de alto contato. Mas é claro que isso vai ser importante, vai acontecer, mas, sobretudo, o incentivo à higienização das mãos pelos alunos, antes e depois de cada proposta pedagógica, tá? Então, por isso, muito álcool gel, lavatórios. Então, no momento que dá para ir até o lavatório, que está circulando naquela região próxima ao lavatório, lava a mão. No momento em que está, por exemplo, internamente na sala, álcool e gel, isso vai ser o tempo todo incentivado, além do uso de máscara. E de outra barreira sanitária muito importante, boa ventilação dos espaços. E como a gente garante boa ventilação dos espaços? Garantindo entrada de ar renovável. Porta, janela aberta, corredores abertos, portões da escola todos abertos, que dão a vazão para o ar entrar, mas isso não quer dizer que a gente não possa usar recursos físicos para melhorar a ventilação. Então, imagine um dia de extremo calor, 30
39 graus lá fora. Uma sala sem ventilação artificial, ela vai ser insuportável. Ela vai ficar abafada. Isso também não é protetivo. Então, se nós tivermos algum dia vivenciado um calor importante, que só o ar ambiente não seja suficiente, a gente pode lançar mão de recursos físicos, como, por exemplo, um ventilador, um ar-condicionado, mas tem protocolo para isso, internacional, que é super rígido, tá? Tem estratégia para usar, para onde ele é direcionado, como ele tem que ser limpo, qual é a velocidade que ele opera, qual é a temperatura, por quanto tempo ele pode funcionar, tudo isso muito controlado, tá? Então, só para dizer para vocês que ninguém vai trabalhar num ambiente abafado sem circulação de ar, se tivermos um dia de extremo calor. Mas se a gente for usar algum recurso de ventilação, ele segue um protocolo que é bastante rígido, tá? Então, as principais barreiras sanitárias que eu trouxe para vocês no ambiente escolar são essas. Eu quis aqui trazer na minha fala, de uma maneira breve, que é a limpeza dos espaços, o incentivo aos estudantes à higienização das mãos, ao uso de máscara, ao distanciamento, o controle de fluxo pelos espaços escolares e os agrupamentos que não se misturam. Essas são as barreiras sanitárias mais importantes da escola. Agora, é claro, por trás disso tem muito mais coisa que a gente está trabalhando, né? A gente tem protocolo até para a limpeza da mesa, a gente tem protocolo para tudo que vocês possam imaginar, e tudo separadinho em documentos e muito bem trabalhado e detalhado e atualizado. Então, eu queria trazer essa introdução para vocês que entendam como que é o funcionamento e a dinâmica interna da escola. Agora, a gente vai ter que começar para sentir como que a gente vai trabalhar. E por que, eu já estou finalizando, viu, Doniara, essa minha fala. Por que é importante finalizar isso para vocês? Para dizer que, tudo bem, vocês entenderam o protocolo, a gente começou, e agora? E agora tem que ter monitoramento. Então, não funciona sem monitoramento. É por isso que a gente forneceu para a escola ferramentas, formação, e vai continuar dando suporte para que esse monitoramento aconteça com muita responsabilidade. Então, quantos casos estão acontecendo? Quem é suspeito? Tem turma afastada? Quantos estão afastados? Afastou uma turma, vai ficar ligando para vocês, me desculpem, mas vai incomodar vocês, para saber se está tudo bem com vocês, se está tudo bem com o aluno, se a gente precisa fazer algum direcionamento. A gente vai fazer esse monitoramento relacionado a suspeito e confirmado, e vai fazer monitoramento para saber o que está dando certo, e também o que não está dando certo. Então, se vocês perceberem que tem alguma coisa que não está confortável, vocês precisam nos informar, para a gente poder acolher essa demanda e discutir enquanto comitê, porque não existe uma única maneira de se fazer um protocolo funcionar. Se a gente respeitar o princípio sanitário, nós temos várias direções para conduzir um protocolo. E nem tudo, né, Doniara, vai dar certo de primeira. Né, Dani? Nem no hospital dá certo de primeira. Então, por isso que é importante a gente alinhar também as nossas expectativas, que se alguma coisa não der certo, o mais importante é detectar rápido, para a gente rapidamente organizar. Né? Então, ficou desconfortável para vocês alguma coisa? Informem, nós temos um grupo de monitoramento para acolher isso. A equipe escolar não conseguiu dar conta de alguma coisa, ou não está dando certo, eles vão nos informar, a gente vai discutir, vai alinhar. E assim nós vamos seguindo como todos os processos de trabalho em qualquer instituição. A gente vai sempre monitorando para aprimorar, para ficar melhor. Né? Daqui a pouco vai começar a flexibilizar, a gente vai vencer, se Deus quiser, mas isso exige uma união mundial. Não adianta o Brasil inteiro vacinar, os Estados Unidos vacinar, se os países mais pobres que não estão tendo recurso à vacina não se vacinarem. Vão continuar circulando variantes que vão chegar até nós e a gente vai continuar nessa situação. Então, para a gente poder reabrir uma escola, existe uma necessidade de união aqui. Para o mundo vencer essa pandemia, a gente vai precisar se unir enquanto mundo. Né? Então, não tem jeito. O coletivo vai fazer a gente sair dessa situação. E o coletivo vai fazer a escola reabrir com segurança. Tá bom? Então, eu tinha essa mensagem inicial para trazer para vocês. E agora deixo vocês à vontade aí para poder conduzir as dúvidas aqui, para eu poder fazer o atendimento dos pais, tá? Bom, senhores pais, companheiros, colegas, não é? Letícia, coordenadoras que estão aí presentes, nós sabemos que estão todos aí atentos. Vejam bem, é um desafio, não é? Aliás, a vida é feita de desafios, e há de nós se não enfrentarmos corajosamente cada um desses desafios. Então, esse desafio nós vamos iniciar no dia 23, de uma forma organizada, não é? De uma forma
com um apoio e uma confiança muito grande em todo o aprendizado que tivemos em vocês, Letícia, da Escola Segura, mas sabendo, como você bem colocou, que não dominamos tudo, então, muitas coisas nós corremos risco. Mas a vida sempre é um grande risco em todos os sentidos, não é? Mas nós estaremos cuidando para que os riscos que estiverem ao nosso alcance de reduzir, nós tentarmos reduzir ao máximo. Para isso, a nossa proposta é a seguinte: nós vamos retornar de uma forma gradativa e intercalada. E os pais irão receber nos seus e-mails toda essa normativa de retorno, onde os seus filhos estarão divididos em turmas dentro da turma, não é? Para que a gente tenha esses grupos bem monitorados. Então, por exemplo, na segunda-feira, que é o dia 23, os alunos do 9º ao 3º ano retornarão. Todos não. Retornarão todos que estarão organizados no grupo 1. Nós temos 3 nono anos. Então, nós temos o nono ano A, que será subdividido em nono A, A1 e A2. Certo? Nono ano B, 1, nono ano B, 2. Nono ano C, 1, nono ano C, 2. E eles irão de uma forma alternada para a escola. Então, no dia 23, estarão na escola os alunos da turma nono 1. Primeiro ano, 1. Segundo ano, 1. Ok? Então, nós estaremos com 50% dos alunos que disseram que irão. Mas a escola se organizou para todos. Certo? Mas nós precisamos saber, e por isso estamos passando formulários para saber quais são aqueles alunos que irão. Então, nós teremos no primeiro dia todos os alunos do 9º, 1º, 2º e 3º ano das turmas 1. No segundo dia, que é o dia 24, nós teremos os alunos da turma 2. Nono A, 2, nono B, 2, nono C, 2, certo? E assim sucessivamente. Dessa forma, nós teremos na segunda, quarta e sexta, as turmas 1, e da terça e quinta, a turma 2. Não teremos o sábado, porque não há necessidade, que nosso calendário está funcionando normal. Se precisarmos do sábado, quando nós, às vezes, fazemos avaliações, como era antes do nosso calendário, também será dividido por turmas, de forma a não ter aglomeração. Na semana seguinte, nós já começamos com a turma 2. Então, segunda, quarta e sexta serão as turmas 2, não é? Nono 2, primeiro 2, segundo 2, terceiro 2, e na terça e quinta, as turmas 1. Dessa forma, eles terão gradativamente presença na escola de uma forma híbrida, porque nós já estamos organizando os espaços das salas de aula, para que o professor tanto possa dar aula para o aluno que está presente, quanto para o aluno que está em casa. O aluno que está em casa vai poder assistir e participar da mesma aula que o aluno que está na escola vai estar assistindo. Isso, inclusive, nós fizemos um treinamento hoje, lá, nós da diretoria, demos aulas para nós mesmos, né? E podemos ver, inclusive, um aspecto bastante interessante. Se eu estou passando um vídeo, o meu aluno vai poder assistir o vídeo ali na sala, da mesma forma. Porque se ele assistir uma aula em casa com o celular, ele poderá trazer o celular para a escola e vai evitar que ele traga aquela mochila carregada de livro. Ele traz um caderno e traz o seu celular, ou o seu tablet, ou o seu notebook. E ele vai participar das atividades que o meu colega está assistindo também em casa, sem prejuízo nem para quem está presente e nem para quem está em casa, certo? Por que isso? Porque nós vamos estar com as turmas com um número mínimo de alunos, que é 50%. Desses 50% tem aqueles que resolveram que vão continuar assistindo aulas de forma remota, não é? E tem todo o direito, e nós gostaríamos sempre de dizer para os pais que eles só deverão deixar seus filhos se eles estiverem realmente
consciente de que deve mandar para a escola, porque nós estamos fazendo tudo o que é possível, mas não podemos garantir. Todos nós, todas as vezes que eu saio, que eu estou num ambiente fora da minha casa, eu corro risco. Eu corro risco de adquirir, né, de ser contaminada, porque é um perigo iminente, é um perigo que nós não vemos esse perigo para nos livrarmos, e a forma são exatamente os protocolos, não é, sanitários, são esses protocolos. Em relação aos protocolos que vão ser utilizados na escola, nós vamos usar todas essas barreiras que você colocou muito bem. A primeira barreira, que é a barreira da medição de temperatura, diagnóstico se o aluno está bem, se ele está bem, ele entra, passa pela região de lavatório de mãos, e aí ele se dirige para a sua sala de aula. Na sua sala, ele vai estar com metade da sua turma e com o seu professor já ali também, com álcool na sala, com todo o material necessário para que ele higienize as suas mãos sempre que manusear alguma outra coisa. Pegou na maçaneta, pegou no corrimão da escada e, sobretudo, o trabalho que os professores deverão fazer da consciência da necessidade da prevenção, da necessidade de cumprir essas normas sanitárias. Em relação aos recreios, também não serão dos mesmos horários, não é? Nós vamos ter os grupos, muito cuidado com esses grupos para não se misturarem. Então, mesmo já estando grupo 1, mas só o grupo 1 naquele horário vai estar do lado de fora da área. Quando ele retorna, que sai o grupo 1 da outra série, e assim sucessivamente. As saídas da escola também serão em horários alternados. Para isso, a gente precisou reduzir um pouco a finalização da aula, não é? E começamos, os alunos que saem mais cedo serão os alunos mais novos, por exemplo, se eu estou no terceiro, no nono sai antes do primeiro, que sai antes do segundo, que sai antes do terceiro. O terceiro é o que sai por último, que é o que precisa, e que tem uma maior maturidade para estar na escola. Outro ponto que nós vamos precisar contar bastante é com a pontualidade dos pais na hora de buscar o filho na escola, porque essa aglomeração não pode acontecer. E se o horário de saída do aluno for às 11h50, os pais deverão estar na escola às 11h50 para buscá-los, porque, caso contrário, infelizmente, vai ocorrer aglomeração, porque às 12 horas eu tenho outro grupo que sai. E esse outro grupo, os familiares já deverão estar aguardando. Teremos espaço de entrada e de saída separada, não é? Mas, mesmo assim, a possibilidade de estar próximo é grande. Então, a gente sempre pede que os pais cumpram, não é? Com esses horários, nos ajude, não é só nos ajude o seu filho a não contrair essa doença, não é? Ajude também a fazer com que essa pandemia passe logo, porque depende de cada um de nós. Se cada dia nós formos relaxando em relação aos cuidados, certamente ela não passará tão cedo. Certamente ela não passará tão cedo. Então, o tempo de permanência dessa pandemia está diretamente ligado aos cuidados que nós deveremos estar tomando, todos nós, cada um fazendo a sua parte. O mais é dizer que estaremos dessa forma, do 9º ao 3º, com retorno no dia 23, não é? Sendo 23 para grupo 1, para os grupos 1, e 24 para o grupo 2, do 6º ao 8º, no dia 24 e 25, seguindo a mesma norma, vocês vão chegando no colégio gradativamente, e o 6º ao 5º ano, nós estaremos do dia 25, do 6º, desculpe, do G5 ao 5º ano, nós estaremos retornando no dia 25 e 26, também com um calendário de intercalação que venha atender à demanda de resposta dos formulários, certo? Mas, de antemão, eu quero dizer que as turmas estarão divididas para evitar que, em um determinado dia, todos resolvam ir, e aí a gente não pode receber. E a gente sabe que esses protocolos eles vão estar, possivelmente, até o mês de outubro. Até o mês de outubro, certamente, ainda estaremos seguindo esses protocolos, porque a doença está aí. Né? Nós estamos vendo na televisão o tempo inteiro. Às vezes reduz em um espaço, reduz em uma região e não reduz em outra. Então, estaremos assim, seguindo passo a passo
esses protocolos. Não vou detalhar cada um, porque vocês já ouviram os esclarecimentos de Letícia muito bem. Vocês têm o documento também para ler. E vamos estar, não é, monitorando, sobretudo monitorando, né, esse contato, essa via direta de comunicação dos professores. Os professores também vão estar nessa. O professor amanheceu, nós discutimos muito isso na live com os professores, que foi muito boa, Juliana que estava presente, não é? Mostrando o seguinte, se você acordou com sintomas diferentes do seu habitual, você não pode ir à escola, você vai ter que comunicar à escola o sintoma e procurar um posto médico, porque você vai precisar... a escola vai precisar saber se o que você está sentindo realmente é a Covid, não é? Ou outra doença infecciosa qualquer, ou viral, e tem que trazer o atestado médico de um posto de saúde, né, que tenha competência para tratar exatamente dessa doença, certo? E as medidas serem tomadas, porque a gente não tem como tomar medidas depois que as coisas aconteçam. Depois que aconteça, já aconteceu. Enquanto a gente tiver as informações antecipadas, tudo é possível fazer. Tudo é possível fazer. Temos os casos de alergia, né? Nós entendemos isso. Às vezes a gente... Não é porque a gente teve uma tossezinha que a gente está com Covid, não é? Eu mesmo tenho alergia. De manhã eu acordo... Não é Covid. Se fosse Covid, já tinha morrido. Não é Covid, mas é algo que eu tenho que estar monitorando. Se vem diferente, eu vou ver o que é, o que está acontecendo, não é? A gente sabe, cada um conhece o seu corpo, cada um conhece o dia a dia do seu filho, conhece as situações, não é, de cada um, o que tem alergia, o que não tem, enfim. Estamos aí para retornar, estamos aí para trazer de volta aquela música maravilhosa que é o ruído do aluno na escola. A escola sem o aluno é parada, é morta, a escola sem o aluno, a gente tem vontade de chorar. Quando eu chego no colégio que eu não vejo os alunos, eu sinto vontade de chorar. Mas só essa perspectiva de que já vamos voltar gradativo, não é? Devagarzinho, cada dia vai aumentando o gradativo, os pais vão vendo como é que está sendo, não é isso? Sem nenhuma obrigatoriedade, sem nada, mas a obrigatoriedade fui, então tenho que cumprir o que está lá. Certo? A obrigatoriedade, ela inicia no momento que eu decido, vou mandar o meu filho para a escola. Aí sim, eu estou assinando um documento de que vou cumprir o protocolo, vou contribuir, não é? Não vamos fazer milagres, não vamos fazer milagres, mas o que pudermos fazer de melhor, estaremos fazendo. Não é isso? As escolas estão sendo preparadas para isso, de uma forma bem legal. O Colégio 3, que é o coração, não é? Do interação com os nossos pequenininhos, já está lá com o maior carinho, toda arrumada. O 2, nós demos uma boa ampliada no Colégio 2, que agora recebe o 6º, 7º e 8º ano. Lá dobramos praticamente o espaço do Colégio 2. Quando os alunos chegarem, eles vão gostar demais. E no Colégio 1, que é o colégio máter do Colégio Interação, é ali onde tudo começou, e é ali onde os nossos alunos do 3º ano finalizam o seu curso para dar prosseguimento à sua vida profissional. Então, é uma grande alegria, realmente. Contamos com todos os pais, contamos com a compreensão de todos, com carinho. Todos estamos emocionalmente abalados, estamos. Todos pais, nós professores, nem se fala. Nós temos um ano trabalhando online e agora a gente vai encarar o meio termo. A gente não está voltando só presencial, a gente vai estar presencial e online. É uma dupla tarefa que precisa ser vista com muito carinho também. Talvez naquele momento onde eu estou na sala online e o meu aluno também está na sala, talvez tenha alguns ruídos, mas faz parte, porque já não é mais o professor na sua casa dando a aula, é o professor dando a aula dentro da própria sala de aula, certo? E lembrar que, acima de tudo, essa possibilidade do ensino híbrido, né, é a possibilidade do momento, é algo que não surgiu com a pandemia, é bom que a gente saiba. O ensino híbrido já é algo que existe, né, nas escolas europeias há muito tempo, que veio para o Brasil também antes da pandemia, por uma questão de avanço realmente, na necessidade de ampliar conhecimentos, de mudar
de sair do contexto de escola tradicional e entrar numa proposta de escola ativa, escola inovadora, escola onde o aluno é um pesquisador, onde o aluno busca construir realmente o seu conhecimento, e o professor não dá pronto, o professor orienta, media a formação desse aluno. A proposta pedagógica a partir de aulas invertidas, a partir de estação de rotações, ou seja, algo que o aluno tanto pode fazer dentro da própria escola, presencialmente, como na sua casa, online, sem prejuízo nenhum. Certo? Então, era isso que eu tinha para falar. Acredito que possa ter perguntas aí, Pedro, para a Letícia também. Veja aí. Eu vou... Letícia, pessoal, boa noite. É uma alegria estar com vocês aqui. A maioria das perguntas, na realidade, Letícia, já estão sendo respondidas, e também aqueles pais que não pegaram o manual, né, de retorno que foi enviado ontem para os e-mails de todos os alunos, vocês podem ir lá no e-mail do aluno e está lá o manual, tira todas, são quase 40 páginas para vocês esclarecerem com as famílias, para a gente poder se unir nesse processo de retorno. Lembrando, como a Proyara já falou, e Letícia, e Dani, e os professores têm falado com vocês, é um retorno gradual e não obrigatório. Eu estarei enviando amanhã um novo questionário. Vocês responderam, alguns pais ficaram, poxa, Pedro, eu mandei, mas eu quero mudar, eu não quero mais mandar meu filho. Então, vocês, após assistirem essa live, após lerem o manual de retorno, certo? Após vocês estarem cientes de tudo que vai acontecer e dos riscos também, né? Que não tem como a gente garantir, pode pegar o Covid ou não. Então, assim, vocês vão decidir se irão mandar os filhos ou não. Eu vou mandar novamente um novo questionário para vocês poderem confirmar uma declaração na realidade de que vai mandar o filho ou não. Lembrando também, Proyara, que os alunos que estiverem na turma 1 e por algum motivo não forem no dia da aula da turma 1, eles não poderão ir no outro dia, certo? Eles não podem ir no dia 2, senão vai acabar... Não, ele não pode, ele não pode. Se ele é nono A1, ele só pode ir no dia do nono A1, certo? Se por algum motivo ele não puder participar, ele participa online, certo? Ele vai estar lá online. Ele não pode ir no dia que não é o da turma dele. Isso é algo que tem que ser, é protocolar isso aí, certo? Não pode. Porque senão eu vou ter um número maior do que eu estou estabelecida lá para receber, certo? Então, e ele vai ter todos os dias, ele vai estar na mesma aula, porque simultaneamente o professor vai estar dando aula e o aluno vai estar em casa assistindo da mesma forma, certo? Então, aqueles alunos... Deixa eu ver aqui uma dúvida. O que acontece? Aqueles alunos que estiverem na turma 1 e faltarem, eles não poderão ir no outro dia para a turma 2. Pedro, por favor, não existe faltar. Existe o seguinte, eu não fui para a aula presencial, eu estou na aula online. Entendeu? A possibilidade é essa. É isso que eu estava olhando na pergunta aqui, Proyara, em relação exatamente a essa internet, como é que esses alunos vão acessar. A escola fez um investimento alto para poder atender todos os professores simultaneamente. As aulas serão simultâneas, certo? Por isso que eu peço que vocês leiam o manual de retorno, certo? Esse manual vai dar para vocês toda essa base e tirar todas essas dúvidas. Então, por outro lado, Pedro, nós estamos nos cercando de cuidados, mas nós não podemos garantir que em um determinado momento a internet caia, que a internet fique um pouco lenta, porque isso, até na nossa casa, mesmo se você tem um provedor bom, você corre esse risco. Hoje mesmo, você viu no início da nossa live, mesmo sendo um trabalho contratado por profissionais, a gente teve um momento que demorou para entrar. Nós ainda temos dificuldades no nosso país com relação às tecnologias. Tudo veio muito de vez. De repente, todo mundo passou a usar muito internet. E o sistema não estava preparado para essa demanda
Então, nós sabemos, nós vemos, eu participo de muitas lives, eu participo de muitos eventos pela internet, e nós vemos muitas vezes cair e você esperar, porque realmente independe daquela pessoa naquele momento, certo? Nós estamos fazendo o possível para que tudo seja da melhor forma, mas se houver alguma, digamos que em um determinado momento, uma aula online ficou impossibilitada que o aluno em casa assistisse, ele vai receber o material que o professor trabalhou todo pela plataforma para ele fazer tudo que foi proposto. Até porque as aulas serão mais aulas em que o aluno vai resolver questões, em que o aluno vai atuar. Então, ele atua na escola, ele atua em casa também. Não é aula onde o professor só fala e o aluno ouve. De jeito nenhum. Aí estaríamos totalmente tradicionais, certo? As divisões das turmas, vocês receberão até sexta-feira em qual turma o aluno vai estar. Turma 1 ou turma 2. Até sexta-feira chegará no e-mail de vocês, certo? Tem uma dúvida aqui, Letícia, que é em relação aos professores. Caso um professor pegue o Covid-19, por gentileza, você esclarece para mim. Então, a decisão de suspender os grupamentos por onde ele circulou vão ser sempre da autoridade de saúde. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Quando a gente viveu em março, o pior momento da pandemia, um educador de matemática, por exemplo, que transitou em 10 turmas, como acontece em Fundamental 2, ensino médio, naquele período crítico, se suspendiam todas as turmas para o remoto. O que eu estou observando hoje as autoridades fazerem? Quando o educador respeitou todos os protocolos, a escola tem todas essas barreiras sanitárias, é ele quem transita entre as turmas, com distanciamento, uso de máscara, higienização do seu posto de trabalho, uma sala bem ventilada, e com distanciamento até maior dos alunos, neste momento em que a situação está um pouco melhor do que foi no primeiro semestre, nós temos autoridades só suspendendo o educador, e não as 10 turmas por onde ele circulou, mas todas são comunicadas e seguem monitoradas. Então, essa é uma decisão que vai ser sempre da autoridade de saúde, porque ela avalia como é que está a transmissão daquele local, tá? Então, se nós vivenciarmos uma piora, pode ser que impacte todas as 10 turmas, mesmo um professor que ficou 40 minutos, 50 minutos numa aula. Agora, no dia de hoje, o que eu estou observando nesse segundo semestre? Que o educador é afastado, fica quarentenado, mas as turmas circulam. O oposto, Pedro, não acontece. Se um aluno for confirmado positivo, o seu grupamento é suspenso, porque o aluno ele permanece por mais tempo com seus colegas na mesma sala, diferente do professor que transita, o que não se aplica na educação infantil. Já na educação infantil, a gente tem um outro olhar. O educador positivou, o seu grupamento de crianças é suspenso também, porque as relações são diferentes, né? São crianças que demandam cuidados, mais contato, e aí, por isso, se suspende o grupamento. Eu acho que eu fui clara aí para vocês. Depende da autoridade de saúde, tá? Com certeza, bastante claro. Mais alguma? Tem uma pergunta aqui, Letícia, em relação aos alunos assintomáticos. E a gente já falou sobre aqueles que apresentaram sintomas, mas e aqueles que são assintomáticos? Aí nós temos duas situações. A primeira é entender que assintomático a gente encontra em qualquer lugar hoje. Eu posso estar lidando com assintomático na fila do supermercado. Então, às vezes a gente não tem clareza de que aquela pessoa é uma assintomática e sabe que está com Covid. Ela não sabe. Agora, nós temos aquela circunstância em que a gente, por exemplo, visitou um familiar, ficou sabendo que ele está suspeito de Covid, mas estamos todos assintomáticos. Então, nessa circunstância, a consciência coletiva... Eu não vou para a escola até que o diagnóstico do meu familiar se confirme. Meu familiar é positivo para Covid, eu não estou com sintoma, meus filhos não estão com sintomas, vamos procurar orientação de saúde. Talvez a orientação de saúde seja, entendendo o tipo de contato que você teve com seu parente, testar todos vocês. E vocês acabem descobrindo que ou ninguém tem Covid, felizmente, ou vocês são um quadro assintomático. Então, essas são as possibilidades que a gente tem de lidar com essa situação. Por isso que as barreiras sanitárias precisam funcionar, né? Quando a gente tem barreiras bem instituídas, em todos os estabelecimentos que reabriram, não só as escolas, a gente consegue manter um ambiente mais controlado, mesmo na vigência de assintomáticos. Não estamos isentos de risco. Por isso, o monitoramento individual de cada pessoa. Me expus ao risco, fui para um local aglomerado, decidi correr esse risco, eu preciso ter cautela, comunicar a escola e procurar atendimento de saúde. Ou tive contato com alguém que é suspeito, procura atendimento de saúde mesmo sem sintomas. Talvez você precise ser testado e monitorado, tá bom?
Tem uma pergunta aqui para ela. Quando será enviado os horários e a divisão das turmas? Eu quero esclarecer, antes da senhora responder, o seguinte. Até sexta-feira será enviado, mas o horário é o mesmo. Se eu sou sexto ano A1, certo? Ou sexto ano A2, eu sou sexto ano A. É o horário do sexto ano A, certo? Mesmo que eu esteja na lista do sexto ano A2 e que eu estou na lista lá, que eu vou assistir aula na terça-feira, mas eu respondi o questionário que eu não vou participar. Eu vou estar em minha casa e vou assistir a aula do sexto ano A, que é a mesma do 1 e do 2. Deu para entender, pessoal? Exato, exato. O horário não muda. O horário é o mesmo. Apenas onde o aluno vai assistir a aula. Essa aula desse horário que está aí, ele vai assistir aonde? Se ele optou em presencial, ele vai estar numa turma ou 1 ou 2. No dia 1, ele vai assistir aquelas aulas daquele horário no colégio, não é? No outro dia, ele vai assistir em casa. Sempre assim, um dia na escola, um dia em casa. Um dia na escola, um dia em casa. Mas com esse mesmo horário que vocês estão aí, vai variar um pouco só a finalização da aula para quem não é, está na escola e para quem está em casa, porque não tem como o professor encerrar a aula para quem está na escola e continuar dando aula para quem está em casa. Então, os alunos, naquele momento que teve a sua aula encerrada às 11h50, tanto faz estar na escola quanto estar em casa, a aula encerrou às 11h50. Então, é só questão de finalização de horário. Mas o mais é o mesmo horário, certo? Não há modificação nenhuma. Por conta disso aí, não há modificação nenhuma. Letícia, certo? Explique, por favor, em relação à troca de máscara. Eu estou fechando o microfone aqui para não dar interferência na live, tá? Por isso que eu demoro aqui para retornar. Então, a troca de máscara, a gente tem estabelecido hoje nos protocolos de saúde a cada 3 horas, né? Então, a escola vai articular essa troca, vai incentivar essa troca, como que faz, como que recoloca, mas levem também máscaras suplentes, porque ela pode ficar úmida antes do tempo, ela pode sujar, pode cair, então é importante essa máscara suplente. Agora, existe quem decidir, quem optar pela máscara hospitalar, né, que é aquela máscara conhecida como N95 ou PFF2, o uso recomendado pelo fabricante normalmente é de 8 horas e depois ela é quarentenada por uma semana. E aí você só pode usar essa máscara na próxima semana, naquele dia. Então, essa máscara, que pode ser usada por um dia todo, ela tem todo um protocolo por trás, que inclusive a gente até tem já estabelecido, caso alguém da escola opte pelo uso dessa máscara, mas é importante que os pais saibam que, e os educadores também, que essa máscara não precisa ser trocada. Ela vai permanecer com o aluno por todo o período que ele estiver na escola. Agora, ele pode ali ter um incidente, sujar, molhar, então tem uma suplente dela também, mas ela não tem essa necessidade de intervalo de troca. Já a máscara de tecido, tripla camada, a máscara descartável, a recomendação que a escola fará é a troca a cada 3 horas, tá? Às vezes a gente aproveita, né, Pedro, o intervalo do lanche ou o momento de intervalo para ir otimizar, né? Já vai ter que tirar, então mesmo que não tenha atingido ainda as 3 horas, um pouquinho antes, a gente já aproveita o momento para fazer essa troca, tá bom? Ok, é exatamente nesse horário de intervalo que nós vamos orientar essa troca de máscara. É para criar um hábito, e é incrível, a gente se acostuma tanto a usar a máscara, que eu, às vezes, quando me dou conta, estou eu e meu marido de casa sozinho, eu estou de máscara. Eu digo, mas meu Deus, só porque apenas eu fui atender alguém, botei a máscara, e aí retorno e estou de máscara. Então, a máscara, ela é incômoda no início, mas depois ela passa a ser... a gente se acostuma. Na verdade, o ser humano, ele se adapta com muita facilidade a tudo que ele deseja. Então, precisamos desejar nos adaptar para que possamos ser o quê? Sobreviventes. Eu volto até a falar o que eu falei na reunião passada, não é? O que é que Charles Darwin disse para a gente? Que não são os mais fortes que sobrevivem, são os que têm maior capacidade de adaptação. Então, vamos nos adaptar, vamos seguir, não é, essas normas, essa realidade do momento. Não esperávamos passar por isso, ninguém esperava passar por isso, mas é uma realidade. Estamos mostrando que temos uma grande capacidade de adaptação, porque estamos vivos. Quem não se adaptou, muitos não se adaptaram, já foram embora, não é? Porque certamente alguém que já faleceu por Covid vacilou em algum momento. A gente sabe disso, vacilou, facilitou com alguma coisa e terminou sendo contaminado. Então, todos, graças a Deus, todos os alunos, todos os professores da escola, todos, não é, estão
são pessoas que se adaptaram, estão todos vivos, não tivemos nenhuma perda na escola, graças a Deus, nenhum caso de aluno, nem de pai de aluno, nem de mãe de aluno que tenha falecido por Covid. Isso é muito importante e isso é muito gratificante para a gente. Então, nós só temos o quê? Que louvar e agradecer a Deus por tudo isso. E colocar em nossas orações um pedido para que tudo ocorra da melhor forma possível. Para que Jesus, Maria Santíssima, esteja ao nosso lado, esteja nos protegendo, esteja criando uma barreira sanitária sobre cada um de nós, para que nenhum aluno, nem pai, nem familiar adquira o Covid. E se por acaso adquirir, que seja de uma forma leve e que se recupere facilmente, como está acontecendo agora, no momento em que nós já estamos com praticamente todos os adultos, não é, vacinados, professores vacinados, funcionários vacinados, a maior parte dos pais com mais de 25 anos devem estar vacinados, acredito que estejam vacinados, logo chegará para os adolescentes e para as crianças também, claro, porque vacina é direito de todos. Precisamos criar, não é, a cultura da vacina. Nós precisamos criar, nós brasileiros precisamos ter uma cultura de vacina. Não tem cabimento mais, em pleno século XXI, estamos ainda questionando a validade de uma vacina. Jamais. E jamais estaríamos vivos se não tivéssemos tomado aquelas vacinas que foram tão necessárias. A vacina contra a varíola, não é a primeira vacina que se tomou, vacina contra a varíola. Hoje nem sei se tomou, acho que não, porque já erradicou. Não é a pólio que todo mundo toma, as crianças tomam a gotinha da pólio e por isso não tiveram a poliomielite. E a vacina contra a meningite, vacina contra a hepatite, contra a catapora, contra a sarampo, contra todas as doenças que hoje a gente pode evitar através da vacina. Para que sofrer? Para que aguardar ficar doente? Não é? Se você tem uma vacina que você pode tomar para ou não ter a doença, porque você vai criar realmente anticorpos, ou se você tiver, você vai ter de uma forma bem mais branda. Então, isso é que nós estamos falando e pedindo e dizendo que tenho certeza que estamos atentos, estamos alerta e estamos, sobretudo, segurando nas mãos de Deus para que Ele acompanhe, ilumine e proteja a todos. É isso mais que nós temos que fazer. E dentro das nossas possibilidades, seguindo todo o protocolo, contando com o apoio e com a confiança dos pais e com o diálogo sincero, não é? E cortês, para que tudo possa fluir da melhor forma possível. Vocês tiverem mais alguma coisa ainda? Tem uma pergunta aqui, Proyara, em relação à unha e maquiagem, porque tem que ir sem maquiagem para a escola e também com unha cortada. Unha cortada precisa. Fale sobre a maquiagem, por favor, Letícia. É indicado, eu vou até dizer pelo que eu já tomei conhecimento. É indicado que a gente evite acessórios, porque acessórios, não é? Também vão estar sendo contaminados. Por exemplo, eu estou com um brinquinho aqui, mas eu tenho um cuidado enorme. Quando eu vou sair, eu tiro. Até porque usando a máscara, você pode perder o brinco. Não é isso? O óculos não tem jeito, a gente lava o óculos. O óculos você pode chegar no banheiro e lavar o óculos. Agora, batom não precisa porque a gente está escondido embaixo da máscara, não é? Maquiagem, eu não sei dizer. Aí eu vou perguntar para a Letícia. Agora, a unha é importante que não tenha esmalte, não é, Letícia? O esmalte, quando está saindo, não pode ficar na unha, não é isso? Diga aí, Letícia, você que tem toda essa experiência. É bom senso, né? São orientações para a gente poder prevenir doenças em qualquer ambiente coletivo. Então, não é proibido nada. A gente só recomenda, se puder evitar, porque às vezes passou uma base muito intensa, com uma camada muito espessa, fica grudando a máscara, fica rescorrendo, ajuda a formar lesões no rosto, então suja toda a máscara. Então, é só bom senso. Então, a gente pode até passar o nosso batom se ninguém vai olhar, mas a gente quer hidratar o lábio. É só vocês terem bom senso para isso não grudar na máscara, não incomodar o uso da máscara. Um brinco de argola, por exemplo, você vai tirar a máscara e enrosca. Nós tivemos um caso de um educador que chegou a machucar e cortou a orelha. Ele foi puxar a máscara, ela esqueceu do brinco e arrancou junto o brinco. Então, é bom senso, são recomendações para facilitar o dia a dia de cada pessoa, tanto dos alunos quanto da equipe escolar.
né? Então, evitar adornos, a gente vai ter que lavar muito as mãos. Então, quanto mais adornos, mais utensílios eu tiver ali na minha mão, mais difícil fica a higienização. E embaixo das unhas a gente acumula muita sujidade, a gente pode levar a mão na boca, nariz e olho e se contaminar com vários outros germes. Então, se puder manter as unhas mais aparadas nesse momento de tanta higienização das mãos, se puder evitar o esmalte descascado, e especialmente, Dona Yara, as pessoas que trabalham diretamente com áreas mais críticas. Então, quando a gente leva isso para a equipe escolar, a gente fala da área de limpeza, a área de cozinha, esses profissionais. Quando a gente fala dos alunos, é bom senso para as famílias, né? É uma orientação de saúde para todos os contextos, não só para a pandemia, tá? Então, bom senso é a palavra, para que todo mundo fique confortável e se sinta seguro, tá bom? Obrigado, Letícia. Perguntaram em relação aos boletins, serão entregues na sexta-feira, estarão nos e-mails dos alunos, certo? Todos os boletins do ciclo 2. E, Proiara, estão perguntando em relação às avaliações, se continuarão sendo feitas online ou se a gente vai voltar a fazer presencial na escola, eu digo, lápis, caneta e papel. Eu sabia que essa pergunta vinha, Vejam bem, senhores pais, as avaliações serão presenciais para os alunos que estão presenciais e serão online para os alunos que estão online. Isso aí a gente não tem como fazer diferente, não é? Porque se o aluno está presencial, a avaliação também será presencial, não tem por que não ser. É o caminho, não é? Porque aquele que voltou, ele vai estar no processo já do presencial, gradativamente aguardando seus colegas também retornarem. E os que não retornarem agora presencialmente por motivos diversos, porque eu tenho certeza que são motivos diversos realmente sérios que devem levar a não retornar, eles farão suas avaliações online, isso aí não tenha dúvida. Certo? Pedro, me dá só um minuto, tá? Ok, Letícia? Mais alguma coisa? Estão perguntando em relação à porta da sala, se vai ficar aberta, as janelas. As portas das salas ficarão abertas, as janelas ficarão abertas, não é? Estaremos com todos esses espaços abertos, e contando exatamente com a compreensão dos alunos, não é? Para que assistam às suas aulas com as portas abertas. Por isso, a gente dividia as turmas ao meio, para que a gente possa ter um mínimo de alunos por sala. É por isso. E aí evita realmente o acúmulo e facilita, não é? Facilita tudo para todos nesse momento. Em relação ao atendimento com a coordenação, direção, eu quero também salientar para vocês, pais, que evitem ir, quando for deixar o filho na escola ou pegar, que é exatamente o horário de fluxo maior de aglomeração, certo? E vocês continuem agendando online esse atendimento. Isso. Não que ele não possa acontecer de forma presencial, mas de uma forma agendada, inicialmente com a coordenação, porque na maioria das vezes a gente tem como solucionar qualquer dúvida e sanar qualquer situação de forma online. Essa é a situação que a gente pede. No mais, Proiara, todas... em relação à educação física, tem uma pergunta aqui, ó. Aula de educação física, se vai ser presencial ou se vai ser virtual? A aula de educação física vai ser da mesma maneira que está sendo. Se o aluno não está fazendo a aula, ele estiver na escola, a aula será presencial. Não é? Mas certamente o professor usará estratégias que ele está usando no online hoje, uma vez que ele não pode ainda aglomerar, ele não pode ainda levar o aluno a jogos, porque queira que não queira, um vai pegar o outro, um segura e termina tendo uma proximidade. Então, no fundo, a modalidade de aula, tanto faz o aluno estar presencial quanto online, será a mesma modalidade, Ainda não podemos, talvez lá para outubro a gente possa usar as quadras. Por enquanto, a gente ainda não deve fazer isso, porque a gente sabe que o impulso, não é? O querer ficar junto, querer comemorar uma determinada situação, sempre leva ao abraço, e isso a gente não pode ter nesse momento. Entenderam? Em relação à cantina, o pessoal está perguntando em relação à cantina. O lanche, eu quero informar vocês que, nesse momento inicial, as cantinas de todos os 3 prédios não estarão funcionando.
Nós vamos adaptar primeiro. Nós vamos ver de que maneira vamos estar voltando, de que maneira os alunos estão retornando, para ver de que forma a gente pode estabelecer o uso da cantina. Nessas 2 primeiras semanas, pelo menos, não teremos cantina aberta. Vai ter que levar garrafinha de água, sim. Sim, é importante que todo aluno tenha a sua garrafinha. Cada aluno com a sua garrafinha de água. E usar a sua garrafinha. Cada aluno deve levar sua garrafinha de água e sua máscara que está usando e a máscara de sobreexcelência, que já fica lá no saquinho separado, não é? Se tem o seu álcool na sua vasilhinha pequena, pode levar também, deve, é um hábito. Hoje a gente não pode mais sair de casa sem um vasilhamezinho de álcool, não é? Porque em qualquer situação, você não vai sair correndo para ir em um lugar buscar, você já tem na sua mão, já está ali na sua mão. Nas salas vão ter o álcool, mas é o professor ali com o álcool disponibilizando, não é? E o aluno, ele leva o álcool dele, certo? E água também. A água terá água lá, mas ele para encher a garrafinha, certo? Mas ele quiser, ele já leva a garrafinha dele cheia com a sua água, não tem problema. Não precisa levar a garrafinha cheia e lá apenas completar. Não precisa de capote, não é? Porque não vai estar ligando no ar-condicionado por agora, que eles adoram usar um agasalho. Então, não precisa ir com aqueles agasalhos, não é? Nós já, por incrível que pareça, a semana passada não estava fazendo frio, agora já está calor. Então, não há necessidade. Tem roupas leves, a farda é leve, tranquila, entendeu? O uso da farda lavada todos os dias é necessário. Enfim, tudo que eu sei que os pais cuidadosos, todos do Colégio de Interação são muito cuidadosos, já fazem, e apenas a gente lembra para que saibam que está se exigindo isso. Isso que era uma prática normal passa a ser hoje uma exigência, certo? Mas uma exigência no bom sentido, uma exigência no sentido de que tenhamos todos saúde, para que possamos breve dizer, chega de protocolo, podemos viver como sempre vivimos, podemos voltar ao normal, não é? Podemos nos abraçar, podemos comemorar, fazer as nossas festas maravilhosas, não é? Brincarmos, dançarmos, abraçarmos, que é isso que é bom da vida e que nós somos privados todos desse momento, certo? Vamos ver se a gente cuida bem desse protocolo para em novembro fazermos a nossa feira de cultura, quem sabe presencial. Já pensou que maravilha se pudermos fazer isso? Que sonho, hein? Então, eu quero agradecer a participação de todos os pais, de todos os alunos. Quero passar a palavra para a Letícia, fazer as considerações finais e o encerramento com a professora Yara. Um abraço a todos e muito obrigado. Dizer para vocês que vai dar tudo certo, tá? Nossa experiência nacional ela é muito positiva e a gente tem uma honra imensa de trabalhar com vocês, tá? Foi uma equipe muito dedicada, muito engajada. Então, assim, enquanto assessoria, a gente se sente muito seguro de trabalhar com vocês. E eu precisava dizer isso para os pais, para que eles também sintam essa energia e se sintam seguros também. Nós vamos vencer. Devagarzinho a gente vai retomando a nossa vida, tem um pouquinho ainda, mas a gente vai vencer, tá bom? Contem com a gente, nós também estamos aqui para apoiar. Yara, libere seu microfone. O microfone está fechado. Também quero agradecer a todos os presentes, senhores pais, as mães, os responsáveis, não é? Os professores que estão presentes aí também, todos que estão nos assistindo aí pelo YouTube, as coordenações que estão aqui presentes, e a você, Letícia, que teve esse cuidado enorme, esse carinho de aceitar estar, não é? Dispondo do seu conhecimento, da sua empresa já tão conceituada, em estar nos apoiando para esse retorno, certo? Confiamos no trabalho, gostamos, tenho certeza que vamos fazer o máximo para poder só dar resultados positivos para você. Dizer, olha, Letícia, está tudo bem, olha, Letícia, está tudo funcionando, tudo que parecia um bicho de sete cabeças não é, está tudo maravilhoso, que é isso que a gente espera. E para isso contamos, e tenho certeza que vamos conseguir, do apoio de todos os pais. Um grande abraço, até segunda-feira. Não poderemos estar com abraços, né? O abraço é virtual. E segunda-feira estaremos com os grupos 1. Vocês receberão e-mail com a listagenzinha dos alunos do nono, primeiro, segundo, terceiro, grupo 1, e nono, primeiro, segundo, terceiro, grupo 2. Então, quem é 1 vai na segunda, quem é 2 vai na terça. A mesma coisa vai acontecer com as outras séries. Ok, gente? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Saúde, paz e amor. Beijo. Tchau.